Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre contação de história na igreja. Histórias bíblicas. Geralmente, nas igrejas de qualquer denominação, são contadas histórias bíblicas para as crianças, seja na catequese, escola bíblica dominical, culto infantil ou escolinha que ocorrem durante as reuniões religiosas dos adultos. É uma forma de ensinar as crianças de uma maneira mais fácil sobre a vida de Jesus e outras histórias que marcaram a humanidade. Como contar uma boa história bíblica para crianças? Boa parte da Bíblia é de narrativas. Isso quer dizer que Deus escolheu revelar a verdade usando esse método e, por isso, ele selecionou contadores de histórias altamente competentes que desenvolveram essa forma de literatura de maneira fantástica. Crianças gostam muito de ouvir histórias, e uma boa história contada com entusiasmo, vibração e olho no olho fascina a criançada e adultos também. Quando pensamos em contar uma história para crianças, temos que ter em mente em que contexto será contada. Será em casa, na igreja, em um evento? Qual a idade predominante? Que ferramentas? Livro, figuras, slides, objetos eu tenho à mão? Qual o tempo e espaço disponíveis? Temos que pensar nesses detalhes e outros mais. Porém, para a nossa conversa aqui, veremos alguns princípios que podem ser usados em diferentes contextos e com diferentes idades para contar uma boa história bíblica. Então, vamos lá. Número 1. Mergulhe no texto bíblico, lendo o trecho algumas vezes, de preferência usando diferentes versões. Excelentes aplicativos nos fornecem versões variadas. Veja o contexto da história, ou seja, pergunte-se o que aconteceu antes e depois. Compreenda as verdades ensinadas no texto, ainda que você não vá explorá-las todas na narrativa. Faça um esboço com os tópicos principais, mas não leia quando for contar a história. 3. Prepare uma introdução que capte a atenção das crianças. Ela é como um convite para entrar na história. Dicas: contar um fato curioso ou uma pergunta intrigante que tenha a ver com o enredo. Exemplo: você sabe quem comeu o primeiro hambúrguer da história? Elias comeu pão e carne trazidos pelos corvos. Uma brincadeira rápida, como achar um objeto perdido, fazer mímica ou desenho para o outro identificar, fazer um percurso com olhos vendados, brincadeira da forca como a palavra-chave da narração, etc. Saborear algo, principalmente se a história tem a ver com banquete, ou estimular o olfato. Contar uma pequena ilustração ou comentar algum acontecimento da semana. Importante, mantenha o contato visual com as crianças. 4. Dinamize. Emoções. Ao contar história, faça com a vida e entusiasmo. Fixe a disposição emocional da história. Alguma coisa vai acontecer. É triste? É alegre? É emocionante? Voz.
Use a sua voz para demonstrar essas diferentes emoções. Alterne o volume alto e baixo. Quanto ao ritmo, se a ação é emocionante, então fale mais rápido e firme. Se a ação é triste ou mais séria, fale mais devagar. Não se esqueça de fazer pausas, principalmente na mudança de fato ou situação. Isso ajuda a criar a emoção que você quer. Expressões faciais. Mostre sentimentos como alegria, tristeza, medo, espanto, nojo. Treine, treine e treine. Diálogo. Mude sua voz para falar como cada personagem. Treine, treine e treine. Ações e gestos. Quando o personagem da história sai andando ou correndo, saia do seu lugar. Quando a personagem se abaixa para colocar ou pegar algo no chão ou lugar alto, faça o mesmo. Imaginação. Use a imaginação. Fale do calor, do sol ou frio da noite, do cheiro do mar, de peixe, do barulho das pessoas, mas nunca dê a ideia de que isso esteja escrito na Bíblia. Lembre-se de usar expressões que mostrem que você está usando a sua imaginação. Exemplo: talvez é possível, pode ser que, faça a criança entrar na história com essas intervenções de imaginação. Efeitos sonoros. Choro, trovão. Uma boa radiografia faz sucesso. Alguém batendo a porta, chuva. Figurino. Você não precisa de roupas especiais, e sim pedaços de TNT. Amarre-o com uma canga de praia ou algo do tipo. Tenha faixas para prender na cintura. Com um lápis de cor aquarelável, você pode fazer bigodes, barbas, machucados. Você também pode usar um acessório que caracterize o personagem. Uma coroa, cajado, um chapéu, uma tira na cabeça. Eu gosto muito da contadora de histórias Bia Bedran. Procure no YouTube alguns vídeos dela. Eu sugiro a história do pescador, do anel e do rei. Veja sua vivacidade e como alguns acessórios dão vida e identidade aos personagens. Cenário. Alguns objetos simples nos ajudam a compor um ambiente bem bacana. Um jarro de flores artificiais sobre a mesa, por exemplo, já dá a ideia de um ambiente de sala de estar, onde Jesus conversava com Maria e Lázaro. Um travesseiro e uma cobertinha já indica um quarto. Seja imprevisível. Surpreenda as crianças com algo em comum de vez em quando. Mude o ambiente, com cadeiras, sem cadeiras, e mude de ambiente. Que tal contar a história ao ar livre? Recursos visuais. As cenas que encontramos em livros ou bíblias ilustradas são de grande ajuda, mas você também pode selecionar cenas para a história que quer contar. Você também pode usar objetos que se tornam personagem. Certa vez eu contei a história da cura dos 10 leprosos usando 10 balas, os leprosos, e um bombom, Jesus. A turma da Rá-Tim-Bum TV, da cultura, são feras nesse quesito. Perguntas.
Geralmente, as perguntas que fazemos às crianças são informativas: quem, quando, onde, como. Mas tenha em mente perguntas analíticas que levam a criança a pensar na situação vivida pelos personagens. Exemplo: em sua opinião, por que Marta ficou com tanta raiva de Maria? Faça também perguntas pessoais, nas quais ela se coloca no lugar do personagem. Exemplo: se você fosse Marta, você falaria daquele jeito com Jesus? Observe que não há uma resposta na Bíblia para esses dois tipos de perguntas, mas fazer perguntas assim leva a criança a pensar nas diferentes possibilidades e você terá a oportunidade de conhecer mais sobre o que e como pensam suas crianças. Clímax da história. Tem um ponto culminante. Aqui é o melhor momento para fazer a aplicação. História sem aplicação é divertimento. Cuidado para que suas aplicações não sejam moralistas. Faça isso, faça aquilo. Tenha sempre em mente que a história que você está contando é parte da grande história da redenção. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Conclusão. Faça um breve apanhado. Não prolongue e nem insira assunto novo. Remova as distrações. Celular, brinquedos, balas, doces ou coisas do tipo devem ser guardados para manter a criança focada na história. 10. Ore por esse momento especial com as crianças. Contar histórias é mais do que mostrar a sequência de fatos. Ela tem o objetivo de aproximar a criança de Deus, conhecê-lo por meio de seus feitos. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Hora da história. Vamos ver e ouvir a história de Moisés. O Egito estava cheio de israelitas. Um novo faraó teve medo que os israelitas tivessem poder demais. Então, ele os tornou escravos e os tratou muito mal. O faraó ordenou que todos os meninos dos israelitas fossem mortos ainda bebês. Uma mulher colocou seu bebê num cesto e o escondeu na beira do rio. A irmã dele ficou observando. A filha do faraó estava nadando no rio. Ela encontrou o bebê e decidiu ficar com ele. A irmã do bebê ofereceu a ajuda de sua mãe para cuidar dele. A filha do faraó deu a ele o nome de Moisés. Moisés cresceu. Um dia ele viu um egípcio batendo num israelita. Moisés matou o egípcio. Então ele fugiu para Midian e cuidou de ovelhas durante 40 anos. Moisés cuidava das ovelhas no Monte Horebe. Lá, ele viu uma moita em chamas e ouviu a voz de Deus. O meu povo está sofrendo, Moisés. Eu escolhi você para libertá-los. Eu não consigo! Exclamou Moisés. Eu vou ajudá-lo, prometeu Deus. Jogue seu cajado no chão. Moisés fez isso. O cajado se transformou em uma cobra, e quando ele a pegou, tornou-se novamente num cajado.
Coloque a mão dentro de sua capa, disse Deus. Moisés fez isso. Quando a tirou, sua pele estava doente. Quando a colocou novamente dentro da capa, ela foi curada. Mostre isso ao faraó, disse Deus. Eu não sei falar muito bem, disse Moisés. Eu lhe darei as palavras, disse Deus. Seu irmão Arão pode ajudar. Então, Moisés foi dizer ao faraó para libertar os israelitas. Deixe meu povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó: O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas, novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse: Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. Deus abre um caminho. Depois que o filho do faraó morreu durante a 10ª praga, ele deixou os israelitas partirem. Eles estavam perto do Mar Vermelho quando o faraó mudou de ideia e foi persegui-los. Quando os israelitas viram o exército do faraó, ficaram apavorados. Mas Deus disse a Moisés que levantasse seu cajado na direção do Mar Vermelho. Deus mandou um vento forte e dividiu o mar. Um caminho seco apareceu e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Havia uma parede de água de cada lado. Eles chegaram em segurança na outra margem. O faraó e seu exército o seguiram para dentro do mar. Deus disse a Moisés para erguer sua mão. Então, o mar se fechou. O faraó e seu exército se afogaram. Deus conduziu seu povo por um deserto. Ele os alimentou, lhes deu água. Eles acamparam no Monte Sinai
onde Deus disse a Moisés para encontrá-lo no topo da montanha. Cercado por fogo e fumaça, Moisés subiu ao topo e Deus desceu para encontrá-lo. Então, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos em 2 placas de pedra. Não adore a outros deuses. Não faça ídolos. Trate meu nome com respeito. Trate o dia de sábado como um dia especial. Respeite seus pais. Não mate. Seja leal a seu marido ou esposa. Não roube. Não minta. Não inveje os outros ou o que eles possuem. Agora, o povo saberia como obedecer a Deus. Referências: autora Márcia Barbucci. O endereço do artigo é www.ultimato.com.br/conteúdo/como contar uma boa história bíblica para crianças. E o endereço do YouTube, que é da história bíblica do Moisés. Obrigada a todos pela atenção.